Salve, gente! Tudo bem? Então, essa é a segunda apresentação de mecânica de meios contínuos e a última apresentação assíncrona do curso também, tá bom? E aqui a gente vai pegar os conceitos que a gente introduziu na apresentação passada e utilizá-los para escrever a equação de movimento para um elemento ali do contínuo, tá certo? A gente vai fazer uns comentários sobre como chegar numa equação que a gente vai conseguir resolver, em particular em como relacionar o tensor das tensões com o tensor dos estiramentos e vai fazer uma breve aplicação no movimento da corda vibrante, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, utilizando as noções introduzidas na apresentação passada, a gente consegue descrever, consegue escrever, na verdade, as equações de movimento para um elementozinho aqui infinitesimal de um corpo C, tá certo? Corpo este que é contínuo, extenso e não rígido, tá certo? Então, consideremos aqui, que em azul temos uma superfície que delimita aqui a região ocupada pelo corpo C. A gente só vê uma seção, dessa superfície aqui por questões de desenho, tá certo? E aí ele está em equilíbrio nessa posição por hipótese. E aí, passado um tempo, no instante t mais ΔT, ele passa a ocupar a região delimitada aqui pela superfície em vermelho, tá certo? E durante esse movimento, esse elementozinho aqui, tá certo, de massa dm, ele sofre um deslocamento u e passa a ocupar aqui a região indicada em cinza, tá certo? Bom, no espírito do que a gente comentou na apresentação passada, se a gente extrapolar o que a gente conhece, ou seja, as leis que valem para a mecânica da partícula, a gente extrapola aqui para os meios contínuos, a gente vai ter que então escrever simplesmente a segunda lei, que está aqui, para esse elementozinho aqui, tá certo? Então aqui, na verdade, aqui eu deveria ter primeiro escrito dm, tá certo? Então dm vezes a aceleração, associada a esse deslocamento é igual a f tot dv, lembrando que isso aqui, aqui deveria estar escrito df, tá certo? Que por sua vez é uma densidade vezes dv, tá certo? E a gente viu lá na apresentação passada que essa densidade tem a contribuição aqui de dois termos, vou escrever o dv aqui também, uma contribuição volumar, tá certo? Que atua à distância, e uma contribuição aqui superficial que a gente já escreveu como a divergência do tensor das tensões, tá certo? E aí, escrevendo então dm aqui, como ρ dv, a gente pode cancelar os dvs aqui, e aí sim, voltar para a equação que a gente tinha escrito anteriormente, tá certo? Então já vou apagar aqui só para a gente não confundir, tá certo? E a gente tem então a segunda lei escrita para um elementozinho aqui do nosso corpo, tá certo? Bom, isso aqui é simplesmente, ρ vezes aceleração, não tem muito mistério. F-vol também, em geral, é dado, é prescrito, a força da gravidade, ou talvez a força elétrica, se o corpo aqui tiver alguma densidade de carga, tá certo? Agora, esse termo aqui, o termo envolvendo o tensor das tensões, ele é complicado, porque ele é incógnita em geral, tá certo? Ele desempenha aqui um papel parecido com o que as forças de vínculo desempenhavam lá no caso dos corpos rígidos, só que aqui o problema é conceitualmente ainda mais complicado, tá certo? Porque lá nas forças de vínculo, o que aconteciam é que os vínculos eliminavam graus de liberdade, A gente tinha esse trabalho de encontrar os graus de liberdade do problema, eles não eram imediatamente iguais ao número de coordenadas que a gente às vezes escolhia, por estar escolhendo mal. Mas aqui isso não acontece, O tensor das tensões, ele é uma incógnita, Ele claramente depende do movimento, a maneira como o corpo reage ali para se manter coeso e tal, claramente depende do movimento, mas não há eliminação de graus de liberdade, tá certo? Então é um problema que, em princípio, ele ainda é mais complicado do que o caso lá dos corpos rígidos, mas a gente tem que lidar com isso, Se a gente quiser resolver essa equação, a gente tem que saber escrever o sigma, tá certo? É uma tarefa necessária para pelo menos estipular as equações, que dirá resolver. E como que a gente vai resolver esse problema? Bom, em poucas palavras, a gente vai encontrar uma relação entre o tensor das tensões aqui e o tensor dos estiramentos, tá certo? Lembrando que essas grandezas foram todas definidas na apresentação passada. Então, se você está achando esse vídeo confuso, não está se lembrando o que são essas quantidades,
eu diria para voltar na apresentação e revê-la, tá bom? Bom, voltando nessa apresentação aqui, é razoável esperar que haja uma relação entre sigma e E, porque como a gente até falou um pouco também na apresentação passada, né? É claro que as tensões que acontecem num corpo, elas estão relacionadas aos estiramentos da maneira como a gente entendeu na apresentação passada, ou seja, a maneira como os pontos distintos de um corpo, eles se afastam e se aproximam conforme esse corpo vai sofrendo compressões, dilatações, torções, tá certo? É claro que é razoável que o tensor das tensões esteja relacionado, esteja ligado com o tensor dos estiramentos, tá certo? Agora, essa função pode ser uma função bastante complicada, porque lembrando, o tensor das tensões é um tensor de segunda ordem aqui, então ele carrega dois índices e ele vai ser função de uma outra quantidade, que é um tensor de segunda ordem, então carrega mais dois índices aqui, tá certo? Então, mesmo que a gente postule uma relação linear entre sigma e E, né, essa relação vai envolver um outro tensor aqui, que vai ser um tensor de quarta ordem, tá certo? Lembrando da convenção de Einstein, né, índices somados, né, índices repetidos estão somados, tá certo? Então a gente tem IJ sobrando aqui desse lado, tem IJ sobrando aqui desse lado também, mas isso envolve esse tensor aqui de quarta ordem, tá certo? Que é uma quantidade bastante complicada, tá certo? Para entender isso aqui, né, a gente pode voltar lá no caso vetorial e lembrar que dois vetores estão ligados por uma transformação linear, e transformação linear também carrega dois índices, né, tá certo? Índices repetidos aqui estão somados, tá certo? E a relação então entre dois vetores, né, é mediada por um tensor de segunda ordem, a relação linear entre dois tensores de segunda ordem será mediada, então, por um tensor aqui de quarta ordem. Tá certo? Essa aproximação linear, né, a gente poderia, né, vocês poderiam se perguntar, né, mas de onde que veio essa aproximação linear? Bom, essa aproximação linear está presente em vários exemplos. Aqui estou produzindo dois, né? A gente pode pensar, por exemplo, na bola de futebol, né? Quando vocês fazem pressão aqui, né, na bola de futebol, vou aproximar a seta aqui, né? Quando a gente faz pressão aqui na bola de futebol, né, a bola de futebol ela comprime um pouquinho e aí se a gente solta, ela volta e volta a ficar esférica. Tá certo? E a mesma coisa aqui no pneu, né? Se a gente faz pressão aqui no pneu, né, com a nossa mão, o pneu ele comprime aqui, né, ele sente a pressão, mas quando a gente tira, ele volta a ocupar, né, o espaço que ele ocupava antes. E quanto mais a gente aperta, né, mais força a gente tem que fazer, né? Ou seja, quanto mais a gente quer deslocar isso aqui, maior tem que ser a força aqui, e a mesma coisa aqui na bola, tá certo? Quanto maior a força que tem, né, na bola, mais a gente consegue defletir aqui, e a gente tira a pressão e a bola volta a ficar esférica, tá certo? Isso é uma relação que para deformações não muito grandes é linear, né? Ou seja, a força aqui vai ser proporcional à deflexão que a gente quer causar aqui, tá certo? E por isso, então, que isso, né, essa relação aqui complicada, ela é chamada de lei de Hooke generalizada. Não escrevi ali, mas é uma lei de Hooke, tá certo? Aplicada a quantidades mais, né, com mais componentes do que os escalares lá da lei de Hooke para a mola, tá certo? Mas a física está ligada com isso aqui, tá certo? Com a maneira como a gente comprime uma bola, com a maneira como a gente, né, a maneira como a gente comprime aqui um pneu, tá certo? É isso que está ligado com essa expressão aqui, tá certo? É claro que, né, a gente está permitindo, né, muito mais possibilidades quando escreve uma equação desse tipo, né? Então, na verdade, a gente não está falando só de pressões aqui, né? A gente poderia estar falando de forças que tentam cisalhar aqui, né, o pneu, mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? A física dessa uma expressão desse tipo aqui está bastante bem ilustrada com essas ações aqui, né? De apertar uma bola de futebol e de apertar um pneu. Só para a gente ter uma ideia do salto que damos lá da lei de Hooke da física 1, né? Bloquinhos e molinhas, para a lei de Hooke aqui dos meios contínuos, vamos olhar um pouquinho para esse objeto aqui, né? Para esse tensor lambda aqui de quarta ordem, tá certo? Bom, sendo de quarta ordem, né? Ele tem quatro
índices que variam de 1 até 3, então, é claro, ele tem 3 a quarta, 81 componentes, tá bom? Que são muitas componentes, vocês vão de concordar, tá certo? É claro que elas não são todas independentes, né? O fato de que tanto o sigma, né, o tensor das tensões, como o tensor dos estiramentos, o fato de que eles são simétricos, né, fazem com que a gente sempre possa fazer o tensor lambda simétrico em IJ e simétrico em KL, fazendo então com que o número de componentes independentes caia para 36, tá certo? E eu indico esse 6 ao quadrado aqui, porque isso ajuda a entender, né? Por que essas simetrias aqui levam no número 36, tá certo? Considerações adicionais, na verdade, considerações termodinâmicas aqui, ou seja, supondo que a gente pode definir uma energia livre para o nosso sistema mecânico e tudo mais, fazem com que haja uma simetria adicional, né, que a gente possa trocar IJ com KL, né, trocar esses blocos, né, de dois índices de lugar, o que faz com que então o número de componentes independentes caia para 21, tá certo? Claro que 21 é um número muito menor do que 81, mas ainda assim é um número bastante elevado e, em princípio, a gente não pode mais reduzir em nada, tá bom? 21 componentes independentes é, em princípio, o maior número que um sistema físico pode assumir aqui. A gente sempre pode, na verdade, o Landau discutir isso um pouquinho, né? A gente, por uma escolha de coordenadas, a gente pode, na verdade, ainda reduzir isso para 18, tá certo? Mas o fato é que a gente ainda tem, né, existem meios físicos que vão ter 18 componentes independentes aqui desse tensor, tá certo? O que faz com que realmente a análise desses sistemas fique bastante complicada, mesmo nesse regime linear, tá bom? Felizmente, para materiais isotrópicos, que são os que a gente vai se preocupar a partir de agora, né, a coisa simplifica muito e a gente tem apenas duas componentes independentes, tá certo? Na verdade, dá para mostrar que se esse tensor tem que ser isotrópico e simétrico, ele, na verdade, está dado por essa forma aqui, tá certo? Onde a gente tem liberdade apenas de escolher esses dois escalares aqui, né, lambda 1 e lambda 2, tá certo? E enfim, substituindo, né, fazendo simplesmente essa substituição aqui, né, pegando lambda IJKL EKL e substituindo este objeto, ficou muito ruim isso, né, tentar fazer de novo, né, substituindo este objeto aqui e fazendo as contrações, a gente obtém o que está aqui na linha de baixo, né, a gente obtém que o sigma IJ vai ter esses dois termos aqui, tá certo? Que, por sua vez, lembrando da forma explícita do tensor dos estiramentos, pode ser escrito nessa forma aqui, tá certo? Ou seja, um termo que vai depender da divergência do deslocamento, tá certo? E um termo que vai depender dessa derivada simétrica aqui do deslocamento, tá certo? Que, tudo bem, ainda não é da equação mais simples, mas já é muito mais simples do que ter que lidar com 18 componentes aqui independentes, tá certo? No caso dos materiais mais gerais, tá bom? De posse de uma expressão para o tensor das tensões em termos dos estiramentos, a gente pode voltar nas equações de movimento e, para simplificar, vamos supor aqui que a gente pode desprezar o termo de volume, tá certo? É uma aproximação bastante razoável em diversas situações envolvendo meios contínuos, e aí usar a expressão que a gente obteve lá no slide anterior e substituir aqui, né? Lembrando que a gente precisa calcular a divergência ainda dessa quantidade, tá certo? Esse é um exercício bastante direto, sugiro que todos façam, e então a gente obtém uma expressão aqui envolvendo os deslocamentos aqui do lado direito, tá certo? E aí então a gente entende porque foi necessário expressar o sigma em termos do E, tá certo? Para a gente obter uma equação para o U, tá certo? Então, em vez de envolver quantidades que a gente ignorava, agora a gente tem uma equação que a gente tem que resolver, mas que pelo menos envolve quantidades bem definidas aqui, né? Todas envolvendo o deslocamento U, tá certo? E o fato da gente ter aqui, né, derivadas parciais com relação ao tempo e nablas aqui, né? Lembrando que o vetor nabla, né, ele depende das coordenadas, mas em coordenadas cartesianas, por exemplo, né, ele é x chapéu, derrom, acho que eu vou ter que escrever ele em outro lugar. Tá certo? Eu vou escrever, vou apagar aqui, vou escrever aqui em cima, né? O nabla, né? Ele é igual a simplesmente, né, x chapéu, derrom x,
mais y chapéu derrom y mais e chapéu derrom z, né? Isso em cartesianas, tá certo? Então o que a gente tem aqui é uma equação que envolve derivadas com relação ao tempo e derivadas com relação às coordenadas, tá certo? Ou seja, nós temos aí equações diferenciais parciais, tá certo? E isso é uma das grandes dificuldades envolvendo aí a física dos meios contínuos, né? Que a gente passa das equações diferenciais ordinárias, que era o caso lá da mecânica da partícula e até mesmo para os corpos rígidos, para as equações diferenciais parciais, que são muito mais difíceis, tá certo? Bom, nesse caso aqui, como a equação é linear, ela é um caso, na verdade, fácil dentre os casos das equações diferenciais parciais genéricas, e a gente, na verdade, pode obter diversos resultados já dessa equação aqui mesmo, tá certo? Em particular, deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso, né? A gente pode considerar dois casos separados aqui. Se a gente, além de impor as equações, se nós impusermos condições suplementares, aqui no caso, por exemplo, eu vou dizer que o U, além de satisfazer essa equação aqui, ele tem que satisfazer a condição de não possuir divergência, tá certo? E aí, motivação para isso não vai dar para me estender muito aqui, mas o fato é que quando a gente faz isso, tá certo? A gente, claro, mata esse termo aqui, tá certo? E a gente obtém uma equação desse tipo aqui, tá certo? Que descreve ondas transversas, tá certo? Como as que a gente está, por exemplo, vendo nesse laguinho aqui, tá certo? Essas ondas transversas são aproximadamente descritas por uma equação desse tipo aqui, tá certo? E alternativamente, quando a gente, em vez de impor esta condição aqui, né, em vez de impor a condição aqui da divergência ser nula, a gente põe a condição do rotacional ser nulo, tá certo? A gente tem que voltar aqui na equação, na verdade mexer com ela um pouquinho, mas a gente chega na conclusão de que se para além de satisfazer essa equação, nós temos a condição do U não possuir rotacional, a gente obtém que ele satisfaz essa equação aqui, que é a equação que rege as ondas longitudinais, né, que é o que a gente está mostrando nesse desenho aqui, tá certo? Então, uma onda de compressões e rarefações, tá certo? Então, são ondas longitudinais, né, porque, claro, a propagação, né, ela caminha na direção do... Né, as perturbações, né, acontecem na direção da propagação, enquanto aqui, né, nas ondas transversas, a gente vê que a propagação, né, ela é perpendicular à direção aqui da perturbação, tá certo? Então a gente tem que, né, o que a gente conclui aqui é que essa equação, na verdade, que essa equação aqui, né, ela contempla esses dois casos, tá certo? Ou seja, uma equação da onda, na verdade, meio genérica, tá certo? Contempla o caso longitudinal e o caso transverso também. Uma bela aplicação dos resultados recém-obtidos se dá aqui na corda, no movimento da corda vibrante, tá bom? Então, para ilustrar isso, vamos recuperar a equação aqui para as ondas transversas, tá certo? E vamos considerar um tubo se movimentando de uma maneira peculiar, ou seja, aqui está o tubo, tá certo? E a gente vai considerar que nesse movimento, o movimento de cada uma das partículas acontece só na direção perpendicular ao eixo de simetria do tubo, tá bom? E a gente vai considerar também que a seção reta aqui do tubo é aproximadamente preservada nesse movimento, tá certo? Quando isso acontece, a gente pode simplesmente olhar para o movimento da seção reta como um todo, tá certo? Esse movimento acontece aqui na vertical e a gente pode indexar essa seção reta aqui por um ponto que vai ser a coordenada x de um certo ponto aqui do tubo, já adiantando, né? Indexando por x aqui as coordenadas do eixo de simetria do tubo, tá certo? E identificando aqui a direção do deslocamento das partículas por z, a gente pode identificar aqui, né, a posição de cada uma das seções retas aqui, né, pela sua posição x, né, x1, x2, x3 aqui, tá certo? E ao fazer isso, a gente pode pegar essa equação aqui e multiplicá-la pela seção reta ali, né, que vai ser sempre a mesma, tá certo? A gente escreve então aqui, né, a equação de novo, só que multiplicada por, desculpem, né, lambda 2 aqui, multiplicada por A, tá certo? E aí duas coisas vão acontecer, tá certo? Essa equação que está escrita assim, né? Se o movimento acontece na direção z,
Aqui a gente pode se preocupar apenas com a componente z, tá certo? Porque o movimento, né, ele vai se dar apenas na direção z, então ele tem apenas componente em z chapéu. Então aqui a gente pode trocar por z também, tá bom? E a derivada, como as seções retas estão indexadas aqui por x, e aí dá para mostrar, mas isso talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, vocês talvez tenham que meditar um pouco mais, que o nabla aqui, a gente só vai precisar da componente em x dele, tá certo? Fazendo com que, então, ao identificar esse cara com uma densidade superficial de massa sigma e esse cara aqui com a tensão, né, com a tração na corda T, a gente possa escrever, então, vou ter que apagar ali, né, apagando aqui para ficar menos confuso, a gente pode reescrever a equação da onda, aqui tridimensional, como a equação da onda unidimensional, né? Ou seja, tem apenas a dependência em x aqui, tá certo? A gente tem um deslocamento, né, que é um escalar, né, para todos os objetivos aqui, já que só tem realmente essa componente z, tá certo? E isso aqui, claro, vocês se lembram, né, é a equação de uma corda vibrante, né? Até lá na física 2 a gente vê isso, a gente dividir aqui por lambda, né? A gente vê que isso aqui é a equação de uma onda transversa, né? E que viaja com uma velocidade v igual a raiz de t sobre lambda, tá certo? Então isso aqui de fato é a equação da onda que a gente obteve aqui, né, da equação de onda mais geral tridimensional, tá certo? Bom, a gente vai ter que parar por aqui, né, nessa pequena, na verdade nem chegamos a aplicar, né, apenas ilustrei como seria a aplicação. E com essa apresentação a gente termina esse curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para a formação de vocês e com certeza nos vemos por aí, tá bom? Muito obrigado e um abraço.